está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que traz hoje o secretário municipal de assistência social, Pedro Fernandes, deputado Pedro Fernandes. Boa noite, secretário. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Para essa entrevista, eu convidei o jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Boa noite, Capelli. Boa noite, Ricardo Bruno, secretário Pedro Fernandes. Um prazer participar do programa. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário da semana. Além de apelar aos governadores e prefeitos, o governo também quer que empresários pressionem deputados e senadores para que votem a favor do projeto de reforma da Previdência em fevereiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. A estratégia vai ser adotada depois que o Brasil teve a nota de risco rebaixada pela agência de classificação Standard & Poor's por justamente não aprovar a reforma. E a agência Moody's alertou que a nota do Brasil pode piorar se a chamada regra de ouro, que impede que o governo faça dívidas para pagar despesas correntes, for revista. Em Nova York, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se mostrou cético em relação à aprovação da reforma em fevereiro, como está previsto, e disse que o governo precisa reconstruir a base aliada antes de colocar a reforma em votação. Líderes governistas no Congresso apostam que, quanto mais perto da eleição, mais difícil será aprovar o projeto. E justamente em busca de apoio, o governo intensifica o contato com parlamentares. A liberação de recursos também é uma das principais estratégias. Nesta semana foi liberado dinheiro para a educação, 406 milhões de reais para serem investidos no ensino médio em tempo integral. O dinheiro vai bancar a ampliação de 1.483 escolas em todo o país. A intenção é aumentar de forma progressiva o número de matrículas em tempo integral para atingir 500 mil de alunos. Uma semana atrás, o presidente Michel Temer ofereceu 10 bilhões de reais aos parlamentares que compõem a base de apoio no Congresso para finalizar as obras nos redutos eleitorais dos deputados. Uma nova lei que entrou em vigor tenta estimular a população a denunciar quem praticar crimes. Os estados vão poder oferecer recompensa por informações que ajudem a capturar bandidos. Segundo a polícia, as informações mais úteis são normalmente fornecidas pela população. A nova lei permite o uso do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para o pagamento das recompensas. Para este ano, o fundo terá 503 milhões de reais. A nova lei estimula os estados a criarem serviços de recepção de denúncias por meio telefônico. O informante terá de se identificar, mas terá o sigilo preservado. Veículos de empresas de transporte terão de trafegar com o número do Disque Denúncia à amostra. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta-feira, às 11 da noite, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário municipal de assistência social, deputado Pedro Fernandes, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli. Secretário, no momento de crise, é de se supor que a situação social da cidade se agrave. Aumenta o número de pessoas nas ruas, de moradores de rua, os abrigos ficam superlotados. Como é que o senhor está enfrentando a cidade nesse momento de crise na assistência social? É uma situação muito complexa. A gente não pode esquecer que, primeiro, triplicou o número de pessoas em situação de rua, vulgarmente chamado de moradores de rua, nos últimos 3 anos. De quanto para quanto, secretário? Olha, de 5 para 15 mil o número, pessoas em situação de rua. É um retrato da crise. Você, em 3 anos, passar de 5 para 15, não precisa dizer que nós estamos vivendo uma crise aguda. Exatamente, mas tiveram outros 2 fatores muito importantes nesse processo. Primeiro, porque o Rio de Janeiro, as pessoas imaginavam que fossem ser a Barcelona do século XXI. Com os grandes eventos, com as grandes obras, acabou tendo uma migração muito grande de mão de obras aqui para a nossa cidade, que infelizmente, por conta da crise e pela
pela falta de novos grandes investimentos, a gente não conseguiu suprir essa mão de obras e muito desses trabalhadores acabaram virando pessoas em situação de rua. Para você ter uma ideia, quase 50%, quase a metade, 45% das pessoas em situação de rua hoje no município do Rio de Janeiro são de fora da capital. Pessoas de outros estados, principalmente, e de outros países. Fora do município, dentro do estado, é muito pouco. Só 13% são de fora da cidade do Rio de Janeiro. Mas fora do estado do Rio de Janeiro são mais de 30% e ainda outros, muitos de fora do país, que acabaram vindo para cá com o sonho do Rio de Janeiro ter Uma curiosidade, de fora do país tem alguma nacionalidade que predomine, não? Não, tem muito da América Latina e muito desses países que estão conflagrados agora também. Mas o que mais impressiona é que o fato desse sonho de ter uma grande ascensão econômica foi frustrado por conta da crise e por conta disso muitos tiveram dificuldade de voltar e muitos estão aqui de uma certa forma até asilados. A retomada do emprego aqui está mais lenta do que no Brasil. De maneira geral, quer dizer, os dados do Ministério do Trabalho mostram que em outras regiões do Brasil o desemprego cai em velocidade um pouco maior do que no Rio. Aqui não, aqui a situação ainda é muito... É grave nacionalmente, mas aqui é mais ainda. Acho que mais grave do que a dificuldade da retomada foi a quantidade de desemprego que percentualmente é muito maior do que todos os outros estados do Brasil. Infelizmente, principalmente a crise na área de petróleo e gás acabou impactando o estado do Rio de Janeiro de uma forma muito mais agressiva. Agora, secretário, apesar da crise financeira, a prefeitura vem abrindo novos abrigos, não é? Ou seja, há uma crise, mas também são quantos abrigos que foram abertos ao longo de 2017? Nós reabrimos 7 abrigos que estavam fechados quando eu assumi e abrimos 2 novos, um na Central do Brasil, que hoje é o segundo maior abrigo que a gente tem, porque não tinha abrigos e hotéis nessa área do centro da cidade e na Zona Sul. Antigamente havia um hotel popular anos atrás, Isso, né? Que era da Fundação Leão 13 do Estado, que nós fizemos uma parceria e colocamos os nossos técnicos lá dentro, aumentando em 10 vezes a capacidade de hóspedes, de pessoas para se hospedarem gratuitamente nesses locais. Só para a gente satisfazer a minha curiosidade, qual é a ocupação desse hotel da Central? Deve ter uma ocupação alta, né? Porque ali é uma região que tem... mais de 300 pessoas dormindo ali diariamente. Deve ter disputa de vaga naquele hotel, né? Hoje até que ainda não tem, a gente ainda tem um pouco de vagas ociosas lá. Mas o mais importante é que ali não funciona só à noite. A gente teve que se adequar à realidade, ao perfil das pessoas em situação de rua. Tem muita gente que acessa a renda, que trabalha, que ganha dinheiro formal ou informalmente durante o dia e uma outra grande parcela que faz isso durante a noite. Então a gente teve que abrir vagas diurnas e vagas noturnas. Uma outra coisa interessante, a gente teve que abrir canis nos nossos abrigos. Vamos começar a inaugurar canil agora. Você vai perguntar por que tem que colocar canil? Todos têm cachorro? Todos não, mas uma quantidade significativa tem cachorro. E muitos deles não aceitam ser acolhidos por não abandonarem os seus animais. Ou muitas vezes a prefeitura tinha até o perfil de levar o animal à força dessas pessoas e é uma situação muito complicada. Às vezes é a única referência afetiva que o morador de rua tem, né? O único companheiro, às vezes até protetor que tem. Além disso é legal também porque você cuida do próprio animal, né? Ou seja, um cachorro, em vez de ficar na rua vagando, também vai estar ali sendo cuidado, tratado. Só queria perguntar, o abrigo da prefeitura, além de fornecer um teto, né, para as pessoas, ele oferece outros serviços também? É muito importante falar isso porque a gente implementou na metade dos abrigos, em 3 meses, os cursos profissionalizantes. E nos próximos 3 meses, a gente espera, até eu sair da minha gestão, que todos os abrigos da prefeitura tenham um curso profissionalizante. E além disso, o prefeito deve assinar ainda esse mês um decreto estipulando que 5% das vagas de profissionais terceirizados da prefeitura sejam a partir das pessoas que estão nos nossos abrigos hoje. De reinserção social desse pessoal, né? Tem dúvida, essas pessoas já recebem, como você mesmo disse, o emprego no Rio de Janeiro já é muito difícil. E essas pessoas sofrem um preconceito muito maior, porque quando vão lá preencher a ficha cadastral na proposta de emprego, né, na busca pelo emprego, quando você bota lá que você mora num abrigo, você já é visto com outros olhos. Então a prefeitura tem que ajudar, principalmente para que a gente possa gerar independência social dessas pessoas, para que elas possam sair dos abrigos, dar oportunidade para mais vagas serem abertas para acomodar as pessoas que ainda estão na rua, mas principalmente para essas pessoas não precisarem mais do poder público. Secretário, Central e a de Bom Sucesso, que é da Cracolândia, da Avenida Brasil,
Secretário, uma pergunta. Há resistência de parcela significativa dessa população de rua em ir para o abrigo? Como é que é a abordagem da prefeitura? Quer dizer, qual é o percentual que se recusa, que ainda prefere continuar nas ruas? E como é que vocês estão tentando resolver essa questão? Ou não tem solução? Porque tempos atrás se falou até numa remoção compulsória de algumas pessoas, principalmente os viciados em crack, enfim. Como é que a prefeitura está abordando essa questão? Porque há uma tradição de que um percentual dessas pessoas se recusam e não querem um abrigo, querem continuar na praia de Copacabana, enfim, por aí. Então, a resistência é muito grande. Hoje, mais de 95% das pessoas em situação de rua resistem e não aceitam o abrigamento, não aceitam ser acolhidas. Por vários motivos. Primeiro, pelo descrédito do poder público. Sim. Quando a gente chegou, os abrigos estavam em situação de calamidade. Era infestação de insetos, as pessoas dormiam com pé cervejo, os banheiros em situação de calamidade. Para vocês terem ideia, nós tínhamos vários cadeirantes dentro dos abrigos e os abrigos não tinham acessibilidade. Para a pessoa ir no banheiro tinha que ser carregada no colo, para ir dormir tinha que ser carregada no colo, para tomar banho tinha que ser carregada no colo. São adaptações simples que a gente está concluindo agora. E como a gente está fazendo isso, você perguntou em relação à crise, de uma forma muito simples. A gente entendeu que o poder público sozinho não consegue resolver esse problema. A gente tem que fazer as grandes parcerias. Eu sou muito grato a isso. O metrô tem ajudado com material. Doando material, a gente fez aquela parceria com a Fundação Leão 13, pegando a mão de obra dos apenados. A gente está botando os presos para trabalharem, dando a mão de obra para fazer as reformas, as pinturas, enfim, os ajustes nos nossos abrigos. E a RJZ Cerela, a Cury, por exemplo, pegaram alguns abrigos para reformar. Sim. E eles estão tirando esse custo do poder público. Tudo isso gratuitamente. Tudo isso gratuitamente. Porque eu não tenho vergonha, pelo contrário, a gente tem que pedir ajuda. Lógico, não só na crise, mas a gente tem que entender que a sociedade, principalmente a iniciativa privada, precisa fazer parte do processo. Desses 15 mil que se encontram nas ruas, você tem abrigado quanto nesses abrigos da prefeitura? Hoje, tem recebido quantos? Hoje a prefeitura tem capacidade para 2.500 abrigos. Pessoas. Mas lembrando que a gente ainda tem um percentual muito pequeno de vagas ociosas, porque a gente ainda tem a resistência muito grande. Mas a gente está instalando agora um projeto, na verdade, esse projeto já existia, a gente está fazendo algumas adaptações de retomar um projeto para mandar essas pessoas de volta para suas cidades natais. Como eu disse, muitos são de outros estados e muitos países. E é muito mais barato para a prefeitura pagar a passagem para essas pessoas voltarem e, quem sabe, até dar algum auxílio moradia durante 4 meses ou 6 meses, que é para essas pessoas poderem se reinstalar. O custo de um abrigado é muito alto hoje. Qual é Você dá alimentação. Hoje vai cerca de R$ 1.200, R$ 1.500 por mês, né, para cada abrigado. Você tem custo de alimentação, você tem custo dos profissionais que trabalham naquele local, você tem custo das concessionárias, luz, água, enfim, o custo é muito alto. Então aí a gente entendeu que a gente tem que buscar e se adaptar às realidades de cada um. Se o caso só pagar passagem não for suficiente, se a gente precisar fazer um auxílio moradia durante um tempo, vai sair muito mais barato para o poder público. Agora, assistência, por exemplo, quais os tipos de assistência, até mesmo médica, enfim, que a prefeitura pode fazer, que a secretaria pode fazer para os moradores de rua que fazem parte desse déficit, que não conseguem ir para os abrigos, para essa grande maioria? Você vai responder, secretário, logo após o nosso intervalo. Vamos rapidamente ao intervalo e o Jogo do Poder volta já com o secretário municipal de Assistência Social, Pedro Fernandes.